Fala, galerinha, mais um Botecast na área e hoje o meu convidado é mais do que especial. É um cara que começou comigo lá atrás e é um cara diferenciado, muito conhecido entre vocês aí. Prazer, Charles Nader. Seja bem-vindo ao Botecast. Que legal, prazer é meu demais aí, Igor, ter essa oportunidade novamente aí com você. Depois de tanto tempo que passamos tantas coisas juntos aí, poder estar hoje aqui é uma honra, obrigado demais. Cara, legal. E a gente também tá com o Matheus. O Matheus, qual que é o sobrenome, Matheus? Matheus Melim. Merlin, Melim. que é um aluno, um iniciante, tá 7 meses com bolsa. Isso, comecei há 7 meses. E hoje a gente veio falar aqui sobre o iniciante. Faz muito tempo que eu percebi que, assim, a maneira pela qual as pessoas começam, ela é totalmente errada. Ah, e detalhe. Eu comecei errado também. Só que eu enfrentei umas batalhas, caí, tropiquei, dei cambalhota, me ralei todo. E eu consegui ficar, mas isso não é o que acontece com a grande maioria das pessoas que chegam. A grande maior parte precisa vender o almoço para comprar a janta. E os erros, sendo mesmo no início, eles são muito graves e eles atrapalham demais e muitas vezes eliminam qualquer chance dessa pessoa ter uma chance de vivenciar o que é ganhar no day trade, ser trader, viver de investimentos, aumentando o seu patrimônio. E baseado nisso, eu convidei o Charlão, que é um cara humildão, um cara que ralou e lambeu tudo que é de ruim no chão quando a gente tava mal e se esfolando todo, para falar um pouquinho desse tema, né? E o Matheus vem aí para falar a expectativa dele como iniciante. Mas antes eu queria que vocês dois se apresentassem. Falar um pouquinho da história do Charlão, um pouquinho da história do Matheus. Eu até queria começar pelo Matheus. Quem é o Matheus? O que ele fazia? Da onde surge a vontade de vir para esse mundo doido? Então, eu sou o Matheus, tenho 35 anos. Eu comecei na bolsa há 7 meses, né? Geografia, Floripa, outra... Floripa, eu moro em Floripa. A gente tá aqui em Floripa agora, na pousada do amigo. E comecei na bolsa há 7 meses, eu sempre tive interesse, mas nunca fui atrás, né? Nunca tive o tempo de ir atrás. Então, até casou com uma peculiaridade minha, que eu tava passando um momento, eu era empresário, aí eu vendi tudo, que eu tava vindo morar nos Estados Unidos. Aí, antes da pandemia. Aí, logo antes da pandemia, veio a pandemia, eu não pude mais ir, né? Eu resolvi ficar aqui, ajudar meus pais e tal. E daí, com o tempo em casa, sobrando, eu resolvi que, pô, agora eu tenho tempo pra estudar isso, né? Vamos ver o que tá acontecendo nesse mundo do mercado. E comecei a estudar um pouco, vi ali pelo YouTube, acompanhava já tanto o Charlão quanto o Mago. E o primeiro curso que eu comprei foi do Mago. Aí comprei um curso e, bom, preciso entender um pouco mais a fundo do que é passado aqui pelo YouTube, no canal aberto. E aí me fisgou, né? O mercado me fisgou. E desde então tô aí. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você fazia como empresário? Eu tinha uma empresa de publicidade e propaganda. Aí tive uma empresa também junto com a família, que era uma loja na praça de alimentação do shopping. E tive uma outra loja de vestuário, solto assim, fora do... A vida de empresário é difícil, né? É difícil. O que você compararia com o seu início aqui? Porque assim, eu sei que o trade ele acaba sendo bastante difícil. Mas se você fosse comparar empresário com trade, você consegue já ver o que é mais fácil, o que é mais difícil? Ou são coisas diferentes que uma coisa não tem nada a ver com a outra? São coisas diferentes. Acho que para mim a principal diferença foi que numa empresa, por exemplo, eu sempre tive sócios. Então a gente numa empresa está lidando com mais gente, mais pessoas. Que não só a gente, né? Não só as nossas dificuldades, mas dificuldades em grupo, digamos assim, né? Dificuldades não, desafios, né? E no trade, pelo que eu vejo, é mais a gente com a gente mesmo. Se a gente tiver bem com a gente mesmo, tiver um plano certo para seguir, a disciplina para seguir esse plano é um pouco mais, digamos, dá para controlar um pouco mais, porque não tem... Você tem mais autonomia, na verdade, no negócio. Né? Isso, a gente não tá dependendo de outras pessoas, de outros esquemas. É mais a gente com a gente mesmo. Isso é uma diferença que eu achei interessante. Em 7 meses, você diria em 2, 3 palavras, qual a sua experiência até agora em termos do que é bolsa? É o compra e vende que tu tem que estar bem posicionado. Legal. E você, Charlão? Como é que o Charles chega, né? O pessoal vê a gente hoje. O Charlão tem hoje o maior público
online acompanhando ele, né? Cerca de 2.000 pessoas ficam ao vivo com você, um pouquinho mais até. A gente tá há muito tempo nisso e as pessoas acham quando vê a gente que foi da noite pro dia, né? Que alguém foi lá e falou, vou chamar o Charlão aqui que ele vai pôr 2.000 pessoas e ele chega já com 2.000, né? As pessoas olham muito as pingas que nós tomamos, mas os tombos não olham, né? Então, cara, é isso daí, como você falou, como você comentou, a gente começou junto lá, né? Eu vim através de você ali, do pessoal do Trade ao Vivo dentro do mercado, né? Com o Aliac, com o André, né? Com o Rogério Araújo e tal, turma nossa ali. E era um grupo menor, né? E mesmo assim já era um grupo forte lá na época, né? Que era na época lá quando eu descobri, foi quando eu descobri a Bolsa de Valores, né? Até comentei isso pro André, na verdade, que quando eu cheguei no mercado, eu entendi que a Bolsa de Valores era ali no Trade ao Vivo, né? Que era onde você via realmente o mercado acontecendo, onde tinha a galera falando de comprar ações, vender ações, índice, dólar e tal. Então eu comecei por ali. Realmente não foi fácil, foi bem difícil, né? Para poder estar sobrevivendo no mercado, aprendendo a ganhar, entender mais, na verdade, do dinheiro propriamente, né? Bem como da parte de operador de mercado, de trader, de se formar como operador de mercado. E até o negócio que você comentou antes ali, com os erros e tal, o que acontece? Eu me profissionalizei também em entender o que acontece com a roda de pregão. E o que acontece com a roda de pregão, com nós operadores, é que é o seguinte, basicamente, uma boa gama, digamos assim, são sempre os mesmos erros, são sempre os mesmos detalhes a serem ajustados. A grande maioria me procura e o cara fala, nossa, você tá falando o que eu tô passando, mas é porque nós se ferrou também. Né? Exatamente. E o que acontece? A roda de pregão, ela cresceu muito nesse intuito, né? De estar orientando o operador aí, pessoa física, né? A pessoa que quer se formar como operador de mercado, quer comprar, quer vender mercado, e a gente está se profissionalizando cada vez mais em entender de quem que é esse personagem, o que ele está fazendo, se ele está com chance, na verdade, de dar certo, ou se ele já está caminhando ali para um caminho mais errado, que vai dar problema. E a gente tem como observar isso nas pessoas, né, e ver. E uma parte que a gente estava comentando também, que você comentou, que é o seguinte, as pessoas, muita gente, na verdade, ela está chegando no mercado com uma ansiedade muito grande e acaba se quebrando muito rápido. Então, assim, o tempo, por exemplo, onde a parte que eu estava perdendo dinheiro ali para poder aprender a ganhar dinheiro, para poder aprender a virar. Pô, levaram anos, na verdade, né? Então, até onde a parte que perdeu o dinheiro, é uma parte, Igor, que compensou, porque o que acontece? Eu aprendi muito, durou muito tempo, né? Para eu poder estar aprendendo. E hoje a galera, o que acontece? O cara entra ali, e nós temos histórias aí de operadores de mercado que até chegar em mim, até chegar em você, até chegar na gente, até chegar num bom operador de mercado, num analista, numa roda boa, digamos assim, o cara já se quebrou muito, né? Isso com muito até pouco tempo. É engraçado, né? Porque é meio que contra-intuitivo. Porque quando a gente começou, a gente não tinha muito conteúdo. Então a gente ia meio que em erro e acerto. A gente mesmo testava situações, modelos, baseado no que a gente acreditava. Não tinha um vídeo para você assistir, não tinha material para você absorver e, putz, ouvir. Isso faz sentido ou não faz? Hoje, tem tanto conteúdo, mas tanto, que às vezes até chega a atrapalhar. Mas o cara que chega e ele tem o mínimo interesse de pesquisar, de buscar um mínimo de conhecimento, ele vai conseguir encontrar várias pessoas boas que vão conseguir dar um direcionamento para onde o cara tem que mirar, né? Parece que o cara chega é um pouquinho ao contrário, ele não quer mirar nada, ele só pensa assim, enquanto tem bambu tem flecha. Só que o bambu aqui é o dinheiro, e o dinheiro acaba acabando nas pessoas, né? Antes de aprender. Exato. Hoje, basicamente, eu não acredito que ninguém se forme antes de 8 meses, 1 ano e meio. Certamente não. O cara conseguir vivenciar mercado, porque assim o mercado te expõe a umas situações que às vezes nem nós que temos muito tempo, eu vou completar aí 18 anos no mercado, cara, tem coisas, pandemia, eu não sabia lidar, eu nunca tinha visto aqui, que porra é essa? Outra situação que o mercado tá falando, olha, quando você acha que você sabe pra caralho, eu tô mudando tudo a regra do jogo aqui. Como é que é? Muda a pergunta? Como é que vai acontecer? Como é que quando você fala? você descobre a pergunta, a resposta pra pergunta que o mercado te faz, ele vai lá e muda a pergunta. É bem isso. Parece aquelas provas sacanas, né? A alternativa nunca é a que você escolhe. E as pessoas acabam vindo pro mercado meio que, de certa forma, com um semblante de arrogância. Porque as pessoas, é difícil para elas se colocarem como iniciantes, como aprendiz, como estagiário. Tô chegando agora, né? E eu penso assim, você vai chegar numa empresa, cara, você não pode chegar com o seu jeitão, né? Você tem que observar as pessoas, ver se você pode falar mais alto. Até você poder se esparramar leva tempo. Leva um tempo. E aqui o cara acha que
por saber, por ser Ou inteligente. por ter dinheiro, ou por ter formação, sei lá, cada um com uma... Exato, mas assim, o cara já sai queimando a largada É. em muitas das vezes, né? Isso até proporciona muito aquela estatística que a gente tem, que o pessoal pesquisou aí, né? Em relação a quantas pessoas se dão bem na bolsa, etc. Eu até acredito que essa pesquisa, ela vai muito de encontro com a situação da vida, né? 90% das pessoas em qualquer área, elas não vão ser os top das galáxias, vão ser as pessoas medianas para baixo. Às vezes você pode se satisfazer com isso e às vezes não. Mas para você se tornar o 10%, né, dos caras que vão chegar para ficar, seja numa advocacia, numa medicina, Qualquer área. engenharia, você vai ter que ter experiência. Porque assim, primeiro, ninguém vai te dar emprego se você não tiver experiência, né? O cara que já tem know-how, ele vai falar, cara, preciso construir alguma coisa. Vou contratar um engenheiro que saiu agora da faculdade ou vou pegar aquele cara que tem 25 anos de experiência. Ele pode ver o cara que saiu da faculdade trabalhando com o que tem de 25 e falar, cara, esse cara é bom, hein? Vou dar uma chance. Mas é muito difícil o cara arriscar no cara que não tem experiência. Isso é uma questão de vida. Então, você imagina o seguinte, a gente como você como educador, tocar roda de pregão, analista, mentor, enfim, como é que você vai ficar fazendo um trabalho somente para poder acertar o cara que vai dar muito certo? Não é alguma... E daí você pega aquela galera que não tá dando muito certo, você faz o que? Se descarta? Não dá? Não dá. Ao contrário. Na verdade é o seguinte, vamos Você fortalecer... tenta abraçar todo mundo. Não, fortalecer a base, todo mundo assim, para de perder dinheiro, começa a achar formas de poder sobreviver no mercado Sim. e ganhar um pouco e tal. E quem tem que se destacar, que se destaque, mas que se destaque de um bloco de pessoas que estão dando certo. E não, na verdade, ter um monte de galera sacrificada, perdendo dinheiro e tal, para poder fazer despontar um cara que vai ganhar super bem. Quer dizer, não resolve, na verdade. Vale a gente pontuar que assim, quando a gente fala que tem um monte de galera perdendo dinheiro, elas estão perdendo dinheiro muito por causa das suas atitudes. Não é que o mercado é bandido, não tem ninguém roubando Não, o seu mercado é dinheiro. uma oportunidade, na verdade. E assim, porque tem muita gente que vai falar, e assim, é um comentário muito comum da gente ver por fora, que bolsa é ruim, que bolsa Não é. jogo, que é cassino, que as pessoas... Vai ter bandido aqui. Ninguém tá de olho no seu dinheiro. As pessoas, elas apenas têm vergonha de falar que ela errou, que ela se expôs demais, que ela não tinha regra nenhuma, não tinha métrica. Aí pra justificar o afago de falar, cara, eu preciso arrumar uma justificativa pro meu fracasso, então o culpado sempre vai ser os outros, vai ser a bolsa, vai ser a corretora, vai ser o imposto de renda, o analista. Então isso é uma desculpa do ser humano. Pra aquela pessoa que tá chegando, que tá querendo ter a motivação pra vir pra isso aqui, tem que falar e ser muito claro quanto a isso, porque eu cheguei, era 2004, eu cometi a maior parte dos erros que todo mundo comete. Eu alavanquei demais, eu não tinha limite, eu não tinha regra, eu ganhava de manhã, Claro. perdia à tarde, eu me auto-sabotava, eu quis crescer muito rápido a minha mão, eu não tinha dinheiro suficiente para praticar mercado, eu vivia querendo vender o almoço para comprar a janta. Só que no começo eu até falava assim, ah não, eu não tô ganhando porque o setup é ruim, não sei o quê. Mas eu bati tanto nessa tecla que você vai batendo, quebrando a cara, chega uma hora que assim, você fica sem alternativa para arrumar desculpa. Não dá mais, não. Pra Aí mudar você de fala, cara, setup, o culpado sou eu. É claro. E eu tô fazendo merda. Então, é legal a gente deixar muito claro isso pra mostrar que isso aqui, pra quem vem bem, com a cabeça bem sadia, vamos dizer assim, o cara que tá pensando em médio e longo prazo, não só no curtíssimo prazo, porque assim, não adianta você vir hoje pra ganhar dinheiro amanhã. Isso normalmente não acontece. E quando acontece é na sorte, você ganha dinheiro por sorte. O mercado, você não precisa ser um cara muito inteligente pra ganhar. Basta você escolher comprar ou vender e o mercado fala, cara, hoje eu vou cair, eu vou subir e você vai junto. Isso gera aquela falsa impressão que você descobriu algo que ninguém descobriu. E aí que tá, porque aí você vai ficar num tempão achando que eu ganhava dinheiro, mas você tava ganhando dinheiro por uma besteira que você fez, por coisas não sustentáveis, e vai ficar procurando em volta desculpas pra entender por que não tá acertando mais. Ao invés de olhar pra si e falar, cara, eu ganhei na sorte. E aprender a gerir esse capital, na verdade, né? Ter uma visão mais de dinheiro, do longo prazo, realmente. Gerir o capital, né? Porque a gente, assim, do modo geral, acaba se matando assim apenas como trade, quer comprar, quer vender, é a técnica, tal, é operacional.
e acaba não aprendendo a gerir capital no mercado. Muita gente que acaba perdendo dinheiro não consegue chegar como se fosse no nível 2, no nível 3, que seria estar aprendendo a gerir capital dentro do mercado. Eu vou te falar uma experiência que eu tive, que foi a vez que eu ganhei mais dinheiro. Em março do ano passado, eu tinha acabado de sair da XP, eu estava líquido na minha conta e veio a pandemia. Eu comprei lá 14, 15 ações e em 4 meses eu dupliquei o valor que eu coloquei. Pela primeira vez, eu tinha colocado um dinheiro relevante na bolsa. Então, a posição, o swing trade, o longo prazo, ele sempre vai ser muito vantajoso. Então, assim, o foco de quem chega com pouco dinheiro, ele tem que ser fazer bem feito para ele conseguir conquistar dinheiro no mercado para ele chegar num ponto de falar, cara, agora eu vou vivenciar também um pedacinho do swing, um pedacinho do position, o longo prazo, porque são onde os números são exponenciais, né? Você tem a possibilidade de comprar uma ação a R$1 e ela ir a 60. A gente tem alguns exemplos aí, Magazine Luiza, a gente tem Eternit agora, a outra PTBL, agora Porto Belo, que estava R$1 e está a 16. Então, o mercado ele se torna fascinante para quem vivencia tempo suficiente para falar, cara, eu entendi como funciona tudo isso aqui e agora eu tenho uma certa estabilidade no meu trade, eu tô guardando dinheiro do meu trampo, eu tenho uma fonte de renda que me permite ir poupando, reinvestindo. Gerir capital, né? Exato. E aí você começar a vivenciar e fazer o dinheiro começar a trabalhar por você. Aí é onde você vai começar a ganhar tempo, né? Porque hoje a gente dedica o nosso tempo para ganhar dinheiro porque a gente precisa ter um lugar ao sol, ok? É justo. Mas a gente não quer isso para sempre. A gente quer que o dinheiro comece também a trabalhar por nós. Que legal. Você ganhar dinheiro. Exatamente. Então, assim, se essa não for a inicial, é muito difícil vencer. Eu posso falar da minha parte, eu levei tempo para poder maturar tudo isso. Eu estava conversando com o Matheus agora há pouco também, ele estava falando assim, tem um pouco do dinheiro em renda fixa e tal, para poder estar levando para frente, né? Até falamos da coragem, né? E eu comento com o pessoal dentro da roda de pregão bastante o seguinte, grande parte dos operadores do mercado, o cara vem para o day trade, vem para a ponta, para o mercado de mini índice, o mercado mais difícil do mundo, o que acontece? Não tem coragem de tirar o dinheiro da poupança para poder trazer no mercado. Por quê? Porque a ponta que está tendo essa experiência, ela é uma experiência que eu coloco meu dinheiro lá e acabo perdendo. Então, e muitas das vezes já teve até a meta que queria na mão, só que não reconhece a meta. Né? Não dá valor para aquele pequeno. E só quer fala da boca para fora. Então, assim, não tem comprometimento com aquilo. Não entende o que está fazendo, na verdade. Não tem um planejamento de longo prazo, não tem uma condição para poder realmente... Não tem a menor possibilidade do relacionamento que eu estou tendo com o mercado trazer o meu dinheiro da poupança para dentro do mercado, principalmente em renda variável. Não seria nem o caso de você trazer tudo para renda variável. Mas você, digamos assim, como operador de mercado, você é um cara, Igor, que você fala assim, não, eu estou gerindo o meu capital aqui. Mesmo que eu tenha um pouco em CDB, um pouco no Tesouro, vai comprando um pouco de uma carteira, e vai montando alguma coisa. Era isso que a gente estava conversando agora há pouco ali, né? De você poder, na verdade, estar encorajando, de estar trazendo esse capital e ir se formando ao longo do tempo como operador de mercado. O que você acha disso, Matheus? Isso eu acho muito interessante porque realmente a parte do futuro acho que é a parte mais difícil, né? É a correria de 1 minuto, 2 minutos. E o swing trade tu consegue parar um pouco mais para pensar, então tu fica mais tranquilo, tu consegue um pouco mais de estabilidade, tempo para pensar o que fazer, né? Você entende que na verdade o operador de mercado hoje ele não precisa necessariamente se formar somente como day trader ou scalper, ou no mini índice ou no mini dólar, eu não preciso necessariamente escolher isso, né, cara? Eu posso na verdade fazer essa parte ser uma composição do todo, na verdade. O cara tem que se especializar, né? É possível ganhar dinheiro com trade? Sim. Sim. Dá para ganhar dinheiro com scalper? Sim. Só que assim, é muito difícil você apenas ter uma única estratégia. Não dá. Então, se você diluir as pontas que trazem recursos, trazem possibilidades para você, vai se tornar muito melhor, não é? Sem dúvida. Então, assim, explicar para o povo que vai nos assistir que, assim, eles olham hoje tem um mago, ok. Tem o Charlão, Mas, cara, a gente começou de uma maneira errada e hoje a gente, pela experiência, eu consigo falar para as pessoas assim, gente, arrisca só R$200 por mês. Claro. Enquanto você não ganhar com dificilmente você vai ganhar com 2, com 5, com 10 ou com 50. Porque eu entrei operando muito grande e eu quebrei a cara muito forte. E assim, depois de tanto tempo, eu acabei vendo que nem todo mundo
consegue ter uma segunda chance igual eu tive. Eu não tinha muita alternativa, eu fui ficando, só que o momento de mercado era outro. A gente tava com o mercado onde a gente tradeava, eu e o Charlão, a gente olhava lá, vamos fazer um trade em Cirela, vamos fazer um trade em CSNA. CSNA tinha 200 negócios no dia. Era bem menos Cirela era liquidez, mais né? do que 50. Hoje, cara, evoluiu muito, o mercado já cresceu de uma maneira que ele não vai te dar essa oportunidade de você ficar e ganhar por, como que eu vou dizer, por birra, né? Eu não tinha o que fazer, eu fui ficando. Hoje não. Pensa num cara que tem faculdade. Ele chega aqui, ele vai, não, vou me dedicar ao trade, é justo, ok. Só que aí de repente o cara fala, não, vou largar a faculdade. Cara, o cara que tem uma profissão, se ele ficar 2 anos fora da profissão dele, ele tá deslocado. Ele não sabe mais Já tá nada. fora. Não tem nada a ver com ter dinheiro, né? Então, assim, você tem que ser inteligente pra fazer as coisas andar num passar, vamos dizer assim, onde você consiga ir mensurando que eu tô evoluindo e você também começa a ver que as coisas estão melhorando em termos assim, poxa, eu não tinha uma carteirinha de ações, agora tenho uma carteira que tá com fundos imobiliários. Começa no fracionário, o cara que Sim. tem menos capital ali. Hoje temos, na minha E época tem não alta, tinha. alta liquidez Na no nossa fracionário, época não né? tinha, tipo, fundo imobiliário. Não tinha, Imagina BDR, que eu posso comprar as maiores ações do mundo, claro. Apple, Netflix, Google. As ETFs que Mas dão eu posso segurança comprar melhor. uma ação. É. Isso não tinha no meu tempo. Uhum. Então, você vai comprar uma Google lá, tá R$70, R$60. É R$60 que eu vou gastar uma ação. Não, eu posso falar uma parte aí que é o seguinte, e mesmo porque assim, na época, não sei pra você, pra mim é o seguinte, não tinha dinheiro. E o dinheiro que tinha, na verdade, você não dava valor, assim, achando que você poderia abrir uma condição de longo prazo. Não. Simplesmente você achava que teria que bater no day trade e fazer esse dinheiro acontecer. Né? Charlão, E normalmente quando- usou quem tá criando mosca no copo, tá? No seu caso é na garrafa, tá, legal? Tá bom. Então o que acontece? O cara, na verdade, na época, não tinha dinheiro. E quando tinha algum pouco dinheiro, digamos assim, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais, você não via jamais o olhar de poder montar um projeto de longo prazo. Né? E aí você ia bater day trade e sem uma finalidade específica. Quando é hoje, por tudo que nós passamos, a pessoa que chega para mim na minha roda de pregão, que pode chegar para nós, qual que é a ideia que eu tenho passado lá, Igor? Cara, monta uma parada para você de longo prazo e quando a gente for bater day trade, a gente vai bater com a finalidade de poder realmente engordar esse longo prazo. E o cara que tem mais dinheiro um pouco, que então não vá lá se jogar no alto risco com um monte de capital, com perigo de perder. E achar esse equilíbrio, você entendeu? Caso contrário, você tem gente que tem muito dinheiro, acaba perdendo capital. E gente que, na verdade, não tem muito dinheiro, o cara não cria uma visão de longo prazo. Sacou, Matheus? Não cria uma visão de longo prazo. Ele acha que ele depende única e exclusivamente do day trade. Cara, depois de muitos anos, você pensa assim, ó. Você pensa que você vai estar daqui a 10 anos no mercado? Possivelmente você não tem um planejamento para isso. Pensa que não. Possivelmente, você vai estar. Você gostaria de ter começado tudo isso anteriormente, entendeu? Eu falei isso em outros vídeos, né? Que hoje o meu principal foco não é mais o day trade. Ele perdeu relevância porque eu tenho várias outras fontes de renda. Vários outros negócios, vários outros investimentos. Eu estava falando pro Charlão que eu invisto em imóveis. Só que hoje, vendo como foi o caminho trilhado, o quanto antes você focar no longo prazo é muito melhor, porque as coisas vão acontecer para você antes. E assim, o Charlão tava com a conta, se você poupar R$1.000 por mês, você vai atingir 1 milhão em 58 anos. R$1.000 a 1% ao mês, né? Possivelmente a gente consegue transformar R$1.000 a 1% ao mês em 58 anos. Só que aí chega 1 milhão. Só que de 1 milhão com mais 58 anos, a mesma taxa de 1% ao mês, você faz 1.000 milhões. 1 bi. Né? Exatamente. Então, todos esses números eles servem para a gente poder estar aprendendo a gerir capital, a dar valor para o meu capital. Eu tenho R$30.000 na conta. Pô, vai pro day trade, se alavanca inteiro, acaba derrubando esse dinheiro, acaba não dando certo. E depois fica pulando de operador em operador, de analista em analista, procurando uma técnica. Não é a técnica. É engraçado, né? É a forma de visão do mercado que você tem, cara. Você falou de amigos, alunos, né, que tem 90 mil, 300 mil. E assim, se esse cara, ao invés de catar o dinheiro dele todo e vir com 300 mil pro trade, ele fala, não, eu vou catar R$1.000 por mês e eu vou evoluindo. Porque assim, se o cara põe 1.000 e ele
perde 1.000, significa que se ele colocasse 5, ele perderia 5. Se ele colocar 10, ele vai perder 10. Se botasse 1 E milhão, se ele ia tiver perder 1 milhão. 300, ele vai perder 300. Exatamente. Então, o cara inteligente, ele tem que pensar assim, cara, eu tenho uma grana. Eu vou pôr 299 num longo prazo e eu vou tentar sair do 1.000. Eu tenho que fazer esse 1.000 sobrar na conta no final. No final do mês. Então, que isso daí seria o quê? Seria o risco segurança. Né? Ah, vou assumir risco. Risco eu boto lá R$1.000 para poder tomar risco para poder ganhar uma grana. Mas o resto do dinheiro, 299, eu quero um pouco de segurança também, entendeu? Sim, mas aí a gente vai chegar no ponto chave, que é o seguinte. 58 anos levam, se você começar hoje do zero e começar por 1.000, outro 1.000, outro 1.000. Não, você não precisa nem Se colocar você 1.000. começar com 299, você encurtou esse tempo Demais, claro. Exatamente. para 10 anos. Não precisava nem ser 299. Poderia ser, por exemplo, 30 mil, ao invés 40. de 1.000, exatamente, 30, 40 mil. E você já encurtou para 15 Exatamente. anos. Já vai encurtar o demais. negócio. Exatamente. Tem que calcular tudo certinho, mas devido a você começar com um valor já agora, com a visão de longo prazo, olha como a matemática Ajuda. em juros, Ajuda. ela vai ajudar apenas você sendo inteligente. Uhum. Né? E Dando, inclusive, Igor, sabe o que, cara? Finalidade pro teu day trade. Finalidade pra sim, tua o meu operação. objetivo é pro trade a trade aumentar a ali. minha rentabilidade, guardar exatamente. mais dinheiro. Eu falo lá na LS pro pessoal, você ganha no trade, investe num fundo imobiliário, faz esse dinheiro gerar mais dinheiro. Claro. Porque não faz sentido, porque eu vejo várias pessoas ganhando dinheiro e de repente eles perdem todo o dinheiro de uma vez. Ó, É um sacrifício danado pra ganhar, mas Falar uma perder... parada pra tu, Matheus. Você tá começando isso. Tem que pensar que nem uma banquinha, cara. Uhum. Eu tenho R$1.000 aqui, se eu vender uma parada aqui, eu vou ganhar uma grana. Tipo, você vender uma revista massa, lá você ganhou uma grana. Só que daí quando você coloca dinheiros em menos alavancagem, em menos lucro, sacou? Você tá diluindo o risco e você tá tipo vendendo uma bala aqui e tal, ganhando um outro dinheirinho e tem que montar essa composição, sabe, cara? Uhum. O que você pensa disso? Porque assim, o trade, você é trader, eu sou trader, tá? O que você faz? Ah, eu compro e vendo mini índice, tal, papá. Como que você olha essa parte assim de se profissionalizar como operador de mercado, se profissionalizar como trader da seguinte maneira? Porra, agora eu entendi que eu tenho vários instrumentos financeiros e eu tenho que aprender a usar um pouco de cada um deles no momento mais adequado. O que você pensa disso, cara? Exatamente, é isso que eu tô aprendendo Isso agora. é legal, cara. Com certeza, equilibrar o risco com a segurança acho que é fundamental. Não dá para pegar todo o capital e colocar direto no risco. Vai ter chance de ganhar bastante dinheiro ou pode perder tudo. Você pode Se a fazer pessoa- trade. O que você não pode Deve, é colocar na verdade. tudo em risco pra isso. Isso, E não só o dinheiro, exatamente. toda a tua expectativa. Que é o pior. A tua Porque, cabeça, assim, né? no day trade, vamos chamar de Fórmula 1 dos investimentos. Uhum. É altamente provável que no começo você não vá bem. Até aprender, até. Então, assim, se entender. você aposta todas as suas expectativas em algo que é altamente provável não dar certo no primeiro momento, cara, você vai broxar. Você queimou todas as fichas. Você vai desanimar. Uhum. Isso se você conseguir manter o seu patrimônio. Porque muitas pessoas nem isso conseguem. Destrói, cara. Destroem vidas. Exato. Uhum. Anos de trabalho. E eu conheço vários casos desses. O que a gente tenta passar hoje, e eu, Charlão, é mostrar que, assim, cara, dá pra todo mundo. Existem vários métodos. Mas, assim, o que eu descobri que, fora o cara entender o método, esse cara era um cara diferentemente inteligente. Era um cara que fazia as coisas acontecer pra ele. Porque, assim, quando a gente olha o gráfico no passado, o teu cérebro, naturalmente, ele vai te induzir a pensar assim, eu compraria aqui, venderia Quanto ali. que dava pra eu ter ganho? Só que quando você vai, aí é a situação de conta simulação, conta real. Quando você vai pra definir com responsabilidade de ganhar ou perder o lado direito do gráfico, aquele que não tá pronto ainda, se torna um fardo muito pesado de se carregar. Quanto mais carregado você tá, pior fica. Uhum. Olha como é maluco isso. Então, assim, a gente costuma falar que bolsa é o dinheiro fácil, mais difícil do mundo de conseguir. Por quê? Porque ele envolve sonhos, desejos, expectativas. E nós, seres humanos, é fácil. Você pega assim, às vezes você tá numa empresa e você tá crente que você vai ser promovido. Vem teu chefe e promove o vizinho, maluco. Você toma uma bad tão grande porque você tinha alta expectativa por aquilo. Uhum. E aqui é a mesma coisa, só que a gente tá lidando com dinheiro. O dinheiro vai sair ou entrar no seu bolso e isso machuca o ego de uma maneira. Lá atrás, eu quebrei
umas 3 ou 4 vezes muito pequeno, assim, 10 mil, 15 mil, quebrei. Quando eu falo pequeno, até tem gente que não tem esse dinheiro para perder mas, hoje. porra, era pequeno. Mas perdi pequeno e eu perdi uma vez grande, quase 400 mil reais. Cara, eu passei os piores momentos da minha vida ali. Onde eu comecei a me questionar, a frustração, o pensamento de, cara, eu devo ser muito burro, não é possível. Eu falo para os outros fazer o certo, mas eu fazia errado. Olha que loucura. Eu te ensinava da maneira correta, mostrava eu fazendo o certo, e quando eu estava sozinho, eu me engolia no meu próprio ego. E aí vem aquela questão que a gente tá falando, que eu arrumei muitas desculpas para justificar que o erro não era meu. Ah, não, perdi hoje porque o mercado foi sacana, saiu a notícia. Ó, esse Dow Jones, filho da puta, né? Ó, a Petrobras, essa bandida. Ó, o cara do banco tá vendendo o dia inteiro, esse filho da puta. Cara, era só pra falar, eu podia ter tido limites, e eu não tinha. Então, assim, é um choque de realidade pra quem tá começando. Porque as pessoas vêm pra bolsa com sonhos assim, você quer pagar a Heineken com trade? A Heineken com trade a Heineken com trade você até paga. O que você não consegue, na verdade, é montar uma vida baseada realmente. Você quer ter uma Porsche azul? Não é bem assim, na verdade. Você precisa, na verdade, criar uma forma de você aprender a gerir capital. Pô, pagar uma Heineken com trade, você paga. Tranquilamente. Sim. Né? Fazendo certo ou fazendo errado? Paga. Uma Heineken você paga. O problema, na verdade, é você montar uma situação que você fique ganhando dinheiro perpetuamente. Ó, por exemplo, é uma coisa que eu vivo lá com a roda de pregão, que é assim, Igor. O cara que, na verdade, começa a acertar, o cara ele começa a voar, cara. É boleta de 2 pau, é boleta de 3, é boleta de 4. Você fala, nossa, cara, vai dar merda. Tá aumentando o tamanho da cagada. Daqui a pouco é boleta de 8, é boleta de 9. Você fala, nossa, cara, como é que você tá conseguindo ainda? Boleta de 12, boleta de 14. Quando vem, cara, vem pra arregaçar. Arrebenta o cara. Então, não que não dê pra ganhar, dá pra ganhar. O difícil é você equilibrar essa parte. Fala assim, ó, o quanto que tá bom pro meu tamanho pra eu poder realizar uma coisa maior ao longo prazo. Aí quando o cara começa a se adequar, digamos assim, ele começa a achar um lugar que você começa a montar uma fonte de renda, entendeu? Por exemplo, você não precisa necessariamente, para poder ser um bom trader, Matheusão, você fazer assim, vou ganhar 8 mil, 10 mil, sou melhor que o outro. Não, cara. Eu preciso que você ganhe 2, 3, 4, 5 mil, cara. Todo mês, que você entrega lá todo dia, né? Pense bem assim, ó, no final do ano, ó, esse ano você ganhou quanto, Matheusão? Ganhei 30 pau. Porra, cara. No outro ano, ganhei 50 pau. No outro ano ganhei 70 mil. No outro ano eu ganhei 90 mil. Aí nós formamos um trader. Aí formamos. Somos consistentes. Sim. Aí formamos um trader. Agora você fala assim, eu entrei no mercado tal, tenho 1 ano de mercado tal, tô batendo, mas se eu bater 200 contatos, não sei o que, eu falo assim, dá pra pegar, cara, dá pra pegar. O problema é você pegar e montar esse capital, a gerir esse capital, crescer esse capital perpétuo aí ao longo do tempo, pensando em 10, 15, 20, 30 anos. Aí o cara pega, começa a voar, 6, 7 meses, acertando 4, 5 meses seguidos grandão. Pô, quando vem o 8º, 9º mês, nasceu. Bum, veio. Aí volta aí a torre gêmea caiu. Só que assim, ó, pense bem, Igor. Se eu tivesse ajeitado para você ficar ganhando um X, um tamanho X, que você se sente confortável, cada um dentro do seu tamanho. 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, cada um dentro do seu tamanho. Achamos um confortável ali pro Matheus, achamos um confortável pro Igor. Consegue ficar fazendo isso aqui, cara? Consigo. Fica fazendo isso aqui bastante tempo. E vamos potencializar, abre uma porta pro swing e agora vamos puxar dinheiro daqui para lá. Aí a gente consegue ter o cara lá na frente com saúde. Tá ganhando, não tá exponencializando, aumentando. A gente consegue ter uma chance de poder ter o Matheus, o Igor, eu, ganhando lá na frente e rentabilizando o capital e olhar para um projeto maior. Quando eu falo num projeto maior, pro day trader, pro cara que tá chegando no mercado, o cara parece que tem ojeriza, o cara não quer escutar aquilo. Ele quer agora, né? Porque você tá tirando a possibilidade dele voar na cabeça dele. Esse cara quer me limitar. É verdade. Só que assim, a gente vive... Não sei se você já assistiu o desenho do Dragon Ball. Tem uma ponte que é no céu. Né, cara? Pô, Dragon Ball. Não, tem uma ponte no céu. Eu assisti Formiga Atômica, cara. Tipo, bate finos. Não, assisti Dragon Ball pra caralho. Mas tinha uma ponte que era no céu, em cima das nuvens. Então na bolsa, cara, você pode voar pra cima ou pra baixo também. É um negócio muito estranho de falar, porque o sucesso ele é muito momentâneo para as pessoas. Você pode começar a ir muito bem. Eu tenho alunos também que é assim. O próprio Igor Monteiro foi assim. Veio, aí
primeiro dia, boleta de 2, no outro dia, boleta de 3, no outro dia, boleta de 4. Eu falei, cara, vai na manhã que você vai quebrar. Pum, não deu outro. Aí teve que recomeçar, mas humildão, controlando as coisas, por quê? Tava indo rápido demais, aí a gente não sustenta. Porque a gente nem se acostumou a ganhar ou perder aquele dinheiro. E quando você tem a perda ali, aparente na tela, é quando você dá aquela travada e fala, cara, o que eu faço agora? Não sei lidar com isso. E aí o cara transforma aquilo numa bola de neve gigantesca e vai se arrebentar no longo do tempo. Então, para que isso não aconteça, o pessoal que está começando, eles têm que pensar, não adianta que ele ganhar dinheiro no início, na minha opinião. O cara que tá falando, cara, eu vou treinar um contrato, não, eu vou treinar 2, vou tentar pegar 2.000 pontos no dia. Não vai fazer diferença nenhuma se ele aprender daqui 7 meses. Ele consegue suprir isso muito rapidamente, porque ele aprendeu a fazer. Ele vai conseguir evoluir muito rápido de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 5, aí chegar ali 8, 10 contratos, e ele vai estar fazendo 300, 400 por dia. E com um é muito difícil você fazer 100 pila no dia. Então o foco de quem está iniciando tem que ser aprender a onde eu compro, por que eu compro, qual que é o melhor momento do meu setup, onde que eu me identifico com o mercado, para que ele consiga tomar as melhores decisões, porque assim, se eu aprender a fazer isso agora, quando eu estiver operando com 2, com 5, com 10, com 50, eu vou continuar tomando essas decisões. E aí eu tenho uma passagem do meu aprendizado, que assim, eu tive muita dificuldade para sair do início ali, aqueles 50 pila que você ganha, 100 que você perde, 50 que você perde. Quando eu aprendi, né? Porque antes era a soma do crioulo doido. Fui rápido, agressivo, quebrei, e aí eu me redimi e falei, não, vou começar pequeno. Aí no pequeno eu demorei para ir alcançando, evoluir. Só que quando eu chego para operar grande, eu tava capacitado. E aí quando eu chego a fazer, sei lá, 90 mil no mês, 80 no outro, que aí é um número já bem mais expressivo, que aí a gente já tá falando em mudar a minha condição de vida. Você ganhando 90 mil no mês, 80, 70, 60, você tá num padrão muito elevado, muito diferente do que a grande maioria da população. Cara, a gente vai estar falando de salário de empresário pica da galáxia. 20 mil é 1%, cara. 20 mil, acima de 20 mil é 1%. Entendeu? Então, falta um pouco de discernimento pra você entender que número é foda. E escalar esses números é muito difícil. Porque você tem que fazer algo sustentável. É o que o Charlon tá tentando fazer com a turma dele, é o que eu tento passar. Porque escalar para ser sustentável em longo prazo é muito difícil. Requer muita disciplina. É o que eu tava comentando antes ali. Eu acho que tem, assim, dentro da roda de pregão, minha, sua e tal, tem quem vai se destacar, vai conseguir maravilhosamente bem? Possivelmente sim. O problema é que daí, pelo menos eu falo por mim, como gestor de roda de pregão ali, eu não posso basear acreditando que todo mundo vai ser Neymar, cara. Não todo dá, mundo o Neymar vai conseguir é 50 pau. Na verdade, eu tô pensando nos amiguinhos do Neymar que jogava bola com ele. E não estão no não Barcelona. Exatamente. Não foram pro Barcelona. Tá, mas daí esses caras, é descarte? Esses caras não são descarte. Essa é a grande maioria, o público que a gente tem que lidar. Exatamente. O Neymar, ele vai andar por perna própria. Ele tem que aparecer, exatamente. Ele vai querer aparecer, ele vai fazer, mas ele vai andar por perna própria, porque ele é diferenciado. Mas a grande maioria não é. Exatamente. Aí o que eu tenho tocado lá, que eu tô pensando é assim, ó. Antes, cara, tinha uma roda que assim, ó, ganha, perde, nós temos que arrumar um destaque. Agora eu tô lutando para fazer o seguinte, tem que pegar a roda inteira, o maior número de pessoas da roda, e jogar a roda pra, tipo assim, um nível X de ganho. Por exemplo, assim, R$1.000 todo mundo por mês. Bum! Querem se aparecer, vai ter quem vai disparar na frente, quem vai se criar, vai se criar, mas partindo de um grupo, sacou? Matheus, mais forte. Agora não é mais assim, eu tô ganhando 1.000, você tá perdendo 3.000 e o Igor destacou. Não. Agora tem que ser assim, eu todo ganho mundo meus ganhou 1.000, pelo menos você ganha 1.000 e daí o Igor se destacou. Porque daí a discussão da galera, ela começa a montar uma parada mais forte, mais cuidado, mais valor no dinheiro, entendeu, cara? Águia voa com águia, cavalo se coça com cavalo. Você tem que ter a mesma visão, né? O bloco tem que subir, cara. Eu até falo isso, às vezes eu faço a mentoria e às vezes eu vejo alunos, um monte de cara que não sabe nada, se reunindo para treinar. Aí eu fico olhando, imagina o que sai ali, né? Porque assim, ninguém sabe nada, né? Deve ser um samba do crioulo doido. Porque tem vários métodos, várias opiniões, e opiniões que não são palpáveis, porque ninguém sabe o que tá falando. É tudo um achismo.
Pode ser que validem depois, isso aqui estava certo, mas de fato ninguém sabe. Então, se você tiver um parâmetro para andar com pessoas que estão na mesma pegada que você, estão evoluindo junto com você, faz total diferença. Sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que você estava comentando aí é o seguinte, você falou assim, ó, quando olha o gráfico daqui para que já passou, o gráfico passado, porra, a gente olha, daria para ter ganho isso, daria para ter ganho aquilo. Sim. Quando olha para frente, daí você não sabe, né, é difícil para você tomar atitude. Uma das partes dos meus estudos, assim, que eu levo pro pessoal, que eu aderi para mim, e que fez a diferença, e que é uma das coisas mais difíceis para poder ter como roda de pregão, né, é fazer a galera fazer o que está estudado. Então, como é que eu me baseei? Falei assim, ó, quando o mercado está montando dessa forma, ele vai para tal lado. Isso daqui não sei o que, pá, é venda. Tá. Quando ele faz isso daqui assim, é compra. Eu poderia ter ganho nessa compra, tá vendo? Essa compra aqui eu poderia ter ganho. Só que daí amanhã de manhã essa mesma condição vai se montar. Ou você está preparado para visualizar aquilo e entrar e acreditar que aquilo vai dar certo e esperar com que vá dar certo. Você também transformou a interpretação dos caras para falar, não, então isso aqui é só uma compra. Ou eu compro ou eu fico de fora. Sim, sim, vai ter essa parte. Por exemplo, ou eu compro, ou eu vendo, ou eu fico de fora. Sim, pode sempre ter essa parte. Mas pense assim, ó, pense que o mercado está andando e o teu setup de compra está montado ali. O esquema que você, a última vez, uma ocasião a gente conversou, você estava fazendo também lá em cima da 8 com a 17, acho. Sim. E daí que acontece? Você estava comprando um pouquinho antes que eu. Você estava comprando no toque da média para ele poder romper topo, né? Sim. E eu estava comprando a maior do 2, certo? Tá. Quando o mercado monta amanhã depois... 45 pontos de diferença. Tá. Quando o mercado está montando amanhã depois, cara, o que acontece? Ele é para comprar. Ele não é para vender, ele não é para ficar de fora. Ele é para comprar. Que eu quero dizer. Você só condicionou o cara... Ali eu só poderia, se eu estou seguindo o método... É uma única decisão. Ou eu fico de fora porque acho que tá estranho o mercado, ou a decisão é, eu vou comprar, porque só tem uma compra. Exatamente. Mas é o que eu tentei fazer com o meu setup também. Ó, mas aí tem duas coisas aí. Não tem como o cara ter dúvida. Aqui ou é venda, ou eu fico de fora. Não tem como falar, eu vou comprar aqui. Aqui não existe compra. Não existe compra. Uhum. Isso é uma coisa... O que você fez. Exatamente. E aí eu tento facilitar o cara pra ele... Cara, aqui eu só posso decidir, ou eu fico de fora, porque eu não acredito, ou se eu decidir, quero participar... É uma compra ou é uma venda, dependendo da configuração. Exatamente, mas obedeceu o que aquela configuração está mandando. Ó, são duas coisas. Uma, que fez diferença para poder realmente ser mais assertivo, faz a diferença. Ó, isso aqui é para comprar e é para comprar, mas eu quero vender. Eu acho que eu vou vender porque não tem venda. Não tem venda, não inventa. É o que eu falo, comprar o ponto da compra e vender o ponto da venda. Exatamente. É simples assim. Agora, a outra maior dificuldade é você pegar um outro ser humano, explicar para ele, fazer esse cara levar fé, que tá estudado, e falar assim, amigão, aqui é a compra. Mas aí eu vou vender. Fala assim, beleza, pode vender, cara. Mas não me cobre. Mas não me cobre, porque aí é compra. Aí o cara não obedece o ponto que você estudou. Tipo assim, eu estudo com você uma coisa. Exatamente o que a gente fazia. Tipo assim, ó, eu estudava à noite. No dia seguinte eu ia lá e fazia outra. Agora é assim, ó, eu estudo uma coisa com você. Você vai lá e faz outra. Sacou, Matheus? Uhum. É difícil, cara, você poder, então... Primeiro que é difícil para você, como pessoa, conseguir fazer isso. Que é para comprar, então compra e eu vou comprar. É difícil acreditar. Exato, acreditar. Porque o Charles e eu temos convicção naquilo. Sim. O cara que tá chegando não tem. Como você iniciante, cria. Pode falar, desculpa. Como iniciante, eu diria assim, para acreditar no setup do outro, eu gosto de estudar. Então, foi uma coisa que eu fiz, depois que eu fiz o curso do Mago, peguei todos os setups dele, coloquei tudo em planilha, fui lá pra trás e vi tudo que, bom, agora realmente eu vi com os meus olhos que funciona. Claro. Então agora eu acredito por mim, por conta própria. É uma coisa que eu indico pra quem tá começando pra fazer também. Aí a próxima dificuldade é você fazer aquilo que tá estudado, cara. Não só fazer aquilo. Que é pra cada um isso. Exatamente. Aí o iniciante erra como? Que eu tava errando até então, né? Por exemplo, é o ponto de compra. Aí tu espera um pouquinho depois e pega o movimento já no meio do caminho. Já errou. Já não teve a assertividade ali de entrar no ponto de compra mesmo. E outra coisa que o pessoal erra é assim, ó, esse aqui eu não vou entrar, deu certo. Esse aqui eu não vou entrar, deu certo. Vacilo. Aí no próximo ele entra, não dá certo, ele acha, pô, agora já joga tudo no lixo. E aí se perde. Porque daí assim, porque assim, é difícil você obedecer o que tá estudado. Uhum. E aí quando você não obedece, você começa a mexer um pouquinho naquilo ali, você se perde, daqui a pouco você tá clicando ali, amigo, ó. O negócio tá subindo, você tá batendo já. Quando você senta pra fazer direção da tendência e você termina fazendo o preço médio. O que eu entendi sobre isso? Isso não pode. As pessoas, elas falam que aceitam perder apenas da boca pra fora. Tudo acaba sendo envolto do
aceitar perder. Então, por exemplo, eu vejo pessoas falando assim pra mim, mas se eu entrar aí, eu já vou queimar uma das minhas chances do dia. Como se ele pudesse evitar, no dia ruim, por exemplo, que vai dar errado e você tem que parar no loss. O cara não aceita. Ele fala, não, minha meta negativa é 200. Mas aí ele hesita em entrar, porque, não, peraí, mas eu preciso mais confirmação, porque assim, meus 200, eu aceitei perder, mas não é bem assim, né? Eu não quero perder. Então, mas ele acaba filtrando o setup. Ele não gera a mensagem no cérebro dizendo, cara, funcionou, hein? Isso aí, quando eu vendia Barça, chamava-se analista de venda. A gente tinha que fazer um negócio que era porta a porta. Falei assim, vamos sair agora aqui, e quando a primeira porta que aparecer, comércio, nós vamos entrar lá, Matheus, e você vai entrar lá e vai falar assim, ô, bom dia, tudo bom? O senhor tá fazendo o que aqui? E vai começar a entrar para dentro do cara para poder vender pro cara. Beleza? Na primeira porta. Aí quando for assim, você vai entrar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta porta. Não importa o que é, não importa se tem gente dentro. Tá combinado? Tá combinado. Chegou lá na frente, Matheusão vai. Quando o Matheusão vai, ele falou assim, nessa porta aqui... Eu acho que não. Acho que não. Eu vou na próxima porta. Mas é normal, o cara se sente inseguro. Mas tem que dar-lhe o catranco, cara. Não adianta, não pode. Eu acho até válido isso, porque assim, o cara tem que entender que, como a gente tá falando de modelos estatísticos, a partir do momento que eu filtro a primeira entrada, eu arrebentei a estatística, porque se eu filtrei um que deu certo, eu tô mais próximo do que vai dar errado. Vai dar errado. E aí, normalmente, o cara filtra os que dá certo e aceita o que vai dar errado. É anti-intuitivo total. Não, isso. Tem quem, na verdade, porra, é campeão disso, meu Deus do céu. 2 pés esquerdo, o cara tem. Tem. Realmente, se o cara comprar um par de sapato, quando chega em casa, tem 2 pés esquerdos, né, cara? Puta que pariu, meu. Mas acontece que não pode ser assim, a gente tem que criar convicção. E aí tem uma série de coisas que a gente pode ajustar para isso, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu queria ficar batendo setup o dia inteiro. Eu vou fazer um backtest aqui do dia para ver se deu certo e tal. Cara, não adianta. É tipo jogo de futebol, cara. Você tem que entrar, bater, fazer dar certo, pum, peguei o meu. Independente do tamanho. Teu tamanho é pequeno, meu tamanho é grande, foda-se, nós temos que pegar o tamanho. Pegou. Quando você pegar o dinheiro, você tem que pegar o dinheiro e tem que cair fora do mercado. Não adianta querer ficar, devolve, perde, volta, tal, e a hora tá passando. Abrimos 9 horas da manhã lá, bateria você já ganhou. Do cara que era 100% tá em 30. Pô, exatamente. E tendo que, na verdade, correr o mesmo trecho, não saiu do lugar ainda. Aí não dá, cara. Você joga fora a meta. A outra coisa é assim, ó, meta, que você comentou ali alguns números ali por dia, né? Eu comento com o pessoal lá o seguinte, um operador muito bom de mercado, para terminar o resultado no final do mês, com 3.500 pontos, o cara tem que ser muito top. Por contrato. Por contrato, você vai levantar R$700. Pense bem, ó. O maior número que você vai levantar na maior parte do tempo, você sendo muito foda, cara. Você vai levantar R$700 por contrato. Se você botar 5 contratos, você é um cara que está trabalhando com 5 contratos. A tua maior expectativa, você sendo ímpar no mercado, sendo muito bom, são R$3.500. Isso a gente tá falando da média bem alta já. Alta. Uma média alta. Vai ter um cara ou outro que saia dessa curva, vai. Não, para fora dessa curva, esquece, muito pouco. 3.500 pontos por contrato, cara, você já tá passando assim, putz, para cima de 90 e poucos % já não vai conseguir. Não vai conseguir. O que eu fiz lá? Traz essa média para baixo, 1.500 pontos. Então eu quero fazer um resultado. 1.000 a 1.500 pontos, dá para, grande maioria, dá para conseguir. Tá bom. Qual que é a expectativa financeira? Um contrato, R$300, cara. É por mês. Por mês. Eu quero 5, com 5 contratos. 5 contratos dá pra você ganhar aí, cara, é R$1.500 pau. R$1.500. No mês. No mês. Eu quero ganhar 3.000. Quer ganhar 3.000? Você tem que meter contrato, amigão. Porque se você quiser ficar aumentando a quantidade de pontos, é muito mais difícil. Claro que é difícil a gente aumentar a quantidade de contratos, porque dá medo de perder, tal. Mas pense que você fosse um robô, tem alguma coisa ali que você consegue tá pegando essa grana. Não adianta você querer ficar aumentando, Igor, o número de pontos. Vou pegar 5.000 pontos, 4.000 pontos, 7.000 pontos. Tem que começar a aumentar tem gente que, na verdade, o cara vem ali fazer cálculo pra mim e fala assim, eu quero ganhar uma grana. Quando você vê a grana do cara, fala assim, pô, esse cara tá pensando que ele vai pegar 8.000 pontos no mês. Esquece, brother. Esquece, Matheusão. Não vai. Você se estourar 3.500 pontos por contrato, isso é muito bom. Muito bom. A outra forma que tem, aumentar contrato. A outra forma que tem, na verdade,
é abrir um swing trade, abrir uma gama para você gerir teu capital, não somente dependendo do day trade mini índice, sim, na verdade, dependendo de uma gestão de um capital um pouco maior como um todo, tal. Caso contrário, os caras querem ganhar 8 mil com 2, 3 mil reais na conta, batendo mais do que 5 contratos por milhar. A conta que eu faço, ela chega muito próximo do que você está falando, porque eu faço uma conta mais ou menos assim. No meu esquema, o cara vai fazer meta com 125 pontos dia. É bastante, é bom. Com a mão, ele vai fazer 125 pontos. Só que eu acho que 20 dias ele ganha, quando ele for bom, ele vai ganhar 70% do tempo. Então ele vai ganhar 7 vezes 2, 14 dias. Um outro dia, ele vai perder ali 3, 4 dias, e 2 ele vai ficar no 0 a 0, porque não funcionou. Uhum. Mas você tira dos 14 que ele ganhou, tira 4 que ele perdeu, sobram 10 líquidos no mês. Que vai dar 1.250 pontos Tá lindo. para fazer Por contrato, tá lindo. por contrato a meta dele. Então assim, eu também pensei assim, o cara bom ganha 3.500 pontos, ganha. Vai ter gente que ganha 8 mil, vai. Mas é um em cada 20 mil pessoas. O cara ganha 8 mil, mas não ganha na verdade 8 mil pontos. Mas o que eu quero dizer, se você reduzir os pontos, você torna mais possível alcançar aquela meta. Uhum. Se você se tornar bom em ganhar aquilo, depois, se eu ganho com 1, eu posso replicar com 2, replico com 3, com 5, com 10, com 50, com 100, e aí você vai gerar um valor que começa a fazer sentido. Uhum. O problema é que as pessoas, no início, elas querem ganhar 1. Com 1 e fazer um financeiro big. Não dá. E aí ela nunca chega a estar satisfeita. Porque assim, 1.200 pontos, 1.500 pontos com 300 prata no mês. 240 reais no mês. O cara fala, cara, 240 não paga meu aluguel, não paga minha conta de luz. Tô perdendo tempo. Aí ele se exige ao máximo, aí ele começa lá. Ele tava com 40 conto no dia, não fechou, porque ele queria 100. Aí 40 é zero. Tá, mas 40 aí, é negativo. então, e aí o cara começa a patinar de um jeito. aí entramos num fluxo, na verdade, que sempre o cara quer mais. Pensa assim, eu pela minha cabeça. Sempre eu quero mais. Todo mundo vai Mais. querer. E quando chega lá. Quanto mais eu tô batalhando, eu tô próximo a chegar perto de terminar no negativo. Você nunca acha um ponto que você termina no lucro. Sempre você tá chegando mais e mais. E você volta pro negativo. Você pode, por exemplo, eu tô com lá 300 reais por dia, não tá bom. Tá bom, vamos para 1.000 reais por dia, não tá bom. Eu tô com 3.500 reais por dia, volta pro prejuízo. Não adianta, em algum momento tem que acomodar um número, cara. Acomodar um número pro cara. Falar assim, cara, faça. Pense que se em vez assim, você pudesse contratar as pessoas e falar assim, ó, Matheus, faça 3 pau por mim por mês, cara, e vamos botar esse dinheiro pra cá agora. Você já tem uma poupancinha lá de 20 mil, tal, vamos começar a fazer um negócio aqui. Você tem idade boa, tal, vamos gerir esse capital aqui. Isso é mais difícil, ninguém quer. E pra mim, como falou o Igor, ele falou assim, mas aí o cara acha que vai estar tolindo ele. Vai estar tolindo ele, cara. Nós vamos estar fazendo o mais difícil, que é enobrecer o nosso negócio ao ponto de fazer ele dar certo. Para aquela pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Claro que para dar certo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vou ter que abrir mão de sonhar que vai me dar 10 pau, 15 pau por mês. Fala assim, cara, tudo bem, se não der 10, 15 pau, se a gente fizer por isso que é outro caminho aqui, ó, você vai se manter vivo, firme, forte, vivente, contente, o teu dinheiro vai crescer ao longo do tempo. Olha que interessante, ô Charlão. Das pessoas que eu conheço no mercado, eu não consigo encher os 10 dedos onde eu indicaria alguém. O que você acha daquele fulano, do ciclano? Eu acho que não enche 10 dedos das pessoas que eu confiaria a minha palavra e falar, cara, esse cara você pode seguir que eu garanto. Ele não vai te passar pra trás, ele vai te ensinar alguma coisa válida. Você é um desses caras. Que isso, obrigado, mano. Porque, cara, eu comecei com você e toda vez que você fala comigo, a gente sente na pronúncia a dor de quem foi lá, mergulhou no poço, conseguiu lutar com o jacaré, pôs a cabeça pra fora e falou, não, peraí, meu. E eu não vou cair dessa vez ainda não. É claro. E tira a cabeça. Eu e o Charles, a gente, na nossa época, a gente vivenciou muito, mas muito mesmo, situações que até hoje elas são apresentadas para quem tá começando. E aí eu queria usar o Matheus para ele entender e o público entender
que tem maneiras de você barrar muitas das asneiras que a gente faz lá quando começa. Sim. Então, por exemplo, se eu perguntasse pro Charlão, Charlão, já teve dia que você operou, e de repente você tava ganhando há uma semana e um único dia você destrói sua cabeça? Claro, Perde todo o financeiro e ficava devendo na conta? claro. Eu vou falar que eu também. Mas, por exemplo, se eu perguntar pro Matheus, o que o Matheus responderia? Eu, na verdade, quando eu tava iniciando meus estudos aí no mercado financeiro, eu resolvi estudar que assim, ó, não só estudar setup, o que faz um trader vencedor, e setup e mindset, mas o que destrói um trader, o que faz aquele trader não ter sucesso e virar estatística da FGV. E uma das coisas é disciplina. Então, disciplina tanto de parar de clicar quando chega na meta, não querer mais do que a meta. Disciplina de esperar o setup chegar e quando ele chegar, não hesitar para acionar o setup. E uma das coisas que eu tô sobrevivendo é só por causa disso. Então... Mas pensa assim, ó. Que eu queria achar, eu achei que você ia falar isso, não calhou dar a resposta assim, mas é pro pessoal entender que tem maneiras de se fazer. A gente criou uma regra onde você mantém um capital pequeno na conta, porque caso você apresente um dia de fúria, teoricamente você vai cometer os erros que eu e o Charlão cometemos, é normal, é justo. Até porque o cara tem que testar, né? Claro. Os caras falavam pra mim, e eu falei, não, pera lá, meu. Eu acho que eu não vou fazer isso que esse cara fez. Eu sou diferente. Só que aí eu descobri que era tudo farinha no mesmo saco. A gente vai errando e... Então, assim, eu queria passar pro cara o seguinte. Se eu começo com muito dinheiro na conta, a chance de eu ser pego por esse dia de insanidade minha é muito fácil. Então, o cara que começa, é a história que você falou lá, por exemplo. Se o cara alocar em ação, ele vai ter 2 dias. D mais 2. D mais 2. Não que tem o dinheiro dele acesso. tá preso. Não tem acesso ao dinheiro. Se você reduz o dinheiro que você tem em conta, você não tem acesso ao dinheiro. Então você vai fazer menos merda. A meta, por exemplo, positiva ou negativa, ela sugere que você vai chegar lá nesse ponto onde eu determino, esse é o valor que eu aceito perder, esse é o que eu ganho. Eu cheguei lá e parei, vai fazer com que eu não clique demasiadamente muito no dia. E eu acredito que o Charles, ele tenha também métricas, porque assim, a gente acaba vendo, não é porque o cara é meu aluno ou seu, o problema do seu aluno é igual o que o meu vive. Sim. O cara clica pra caralho, ele tá com a meta na mão, é atrás, e aí, como fechou? O cara tava 2 pau pra ver, fechei negativo. Pois é. Como Claro. assim, mano? Entregou tudo. Era o problema que eu passava. Então assim, a gente foi criando regra pra que tentar inibir isso. A pergunta é assim, hoje eu acredito que se o cara seguir uma série de regras, ele consegue viver tempo suficiente para ele amadurecer no mercado. E eu não acredito que o Charles faça os caras ganhar, eu faça ganhar. E eu acredito que esse cara vai vivenciar tempo suficiente para ele entender que assim, para lá, o buraco não é aqui, é mais embaixo, eu tenho que ter essa postura, eu tenho que ter essa prudência. E é o que a gente tenta, você como aluno, chegando aqui 7 meses, é o que eu tento passar para você, o que eu tentei, né? Você já fez o curso. Então, em termos de vivência de mercado, eu aprendi muito às vezes com o Charles. Batendo papo aqui, tomando uma cerveja, a gente já se encontrou várias vezes. A gente tava agora no boteco e trocando ideia com ele, eu abri a mente dele numa questão e ele falou, faz sentido. Vou correr atrás disso. Exato. E ele vai falar coisas pra mim que eu vou, vou pensar nisso aqui, porque faz sentido pra caralho. Se ajuda a Core, se não ajuda o Sky. Exato. Agora, o que o iniciante... porque assim, é a parte mágica da coisa, mas é a mágica maligna. Eu tava falando com um aluno meu, eu não vou citar o nome dele, porque normalmente quando eu falo, depois o cara fala, você falou mal de mim numa live, não sei o que. Não. O meu ponto não é falar mal, é pontuar. Mas assim, o cara faz a mentoria, ele faz Central do Scalp, ele tá acompanhando há 2 anos, e aí ele chega pra mim, ontem eu fraquejei e quebrei a conta. Eu até entenderia, se falar, ontem eu quebrei a conta, mas ele fala, eu tinha 1,5 meia na conta, perdi tudo. Eu falei, faz parte do jogo, amigão. 1,5 meia não faz diferença nenhuma. O problema é que eu vejo, depois de 2 anos, o cara achando que ele é muito mais
do que qualquer um. É aquela história que você falou. Cara, eu não faço isso, eu nunca consegui fazer esse número. O cara com meia dúzia de dias já tá fazendo, tem algo errado. Eu sempre fiz na loucura. Ganhar financeiro na loucura, ganhei. Mas quando vinha a sapatada, meu amigo... Pô, fazer é fácil, difícil é ganhar dinheiro. Ganhar momentaneamente, hoje, amanhã, depois, e quando vem a boleta negativa você esconder ou ficar envergonhado, aconteceu comigo, muitas vezes. Então, assim... O problema é que não tem como você esconder de você, né? Não tem, aí fica muito foda. Arrasta aquela coisa. Mas assim, a experiência que o Charles tem, a que eu tenho, ela avisa hoje assim, o que eu posso falar? Eu não consigo falar pra um cara e falar assim, meus amigos, compra aí 500 lotes, você vai ganhar nesse trade. Não dá, imagina. Porque pode dar errado. Não, pode até dar certo, mas que diferença vai fazer também? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero ter essa responsabilidade de dar certo ou dar errado. Eu acho que essa tem que ser uma decisão do ser humano, do indivíduo. Eu vou por 500 lotes, eu me sinto confortável, eu estou preparado para isso, ok. Então, assim, o que eu falo? Ó, o caminho para você chegar lá é aqui, devagarzinho. Aí eu entendo que cada um vai pondo as asas de fora de acordo com a sua evolução. O que você poderia falar pro cara? Tipo, meu, é pés no chão. Porque você tá... É engraçado, normalmente as pessoas escutam, ouvem quem tem a mesma situação, a mesma a história parecida, eu tô começando, esse cara também, por que ele tá fazendo diferente ou não? Quando tem uma distância muito grande, o cara vai falar assim, pô, o Xalão não quer que eu ganhe dinheiro, o Igor não quer que eu ganhe dinheiro, porque eu tô indo bem. E eu não tô pensando... E você tá tentando evitar o cara de quebrar ali na frente, é foda. Exato, e o cara... Só que aí, quando o cara chega pra mim, é justamente que ele vai chegar quebrado de novo. Aí eu tenho que falar, eu não te falei, mano. Ele mais. Aí você é ruim por dois lados. Uma por estar avisando, segurando o cara, e a outra depois porque você falar que avisou o cara. E depois que o cara toma uma sapatada, é muito difícil recuperar o cara. Moralmente, o cara fica abalado. O que você tem pra falar pras pessoas? Porque assim, você é um cara diferenciado. Você resolveu vir, você resolveu aprender, você resolveu ser prudente, fazer uma métrica, medir, quantificar. E você quer tanto quanto eles. Talvez o cara fale, o Igor tá com a vida feita, o Xalão tá com a vida feita. Mas você não. Você tá aqui e você quer chegar lá. Sim. Na verdade, basicamente seria começar com prudência, né? Como tu colocou. Se for pra se machucar pequeno, pra gente ter essa possibilidade de aprender, né? Ter fôlego pra aprender, respirar com a cabeça fora d'água. E outra questão também que eu acho interessante comentar pra quem tá começando, que eu vejo isso e muita gente que tá começando querendo bater grande, é que quando a gente bate grande, a gente tá tão preocupado em acertar que a gente perde um pouco da mentalidade de aprender. Então a gente descarta essa parte de aprender porque a gente quer acertar. Boa. E se eu tô batendo um contrato, eu não quero acertar também, se você se machucar, o foco de aprendizado esquece, agora é recuperar. Recuperar também é outra... Normalmente as pessoas não vêm com, não, tu posso perder. Não, ninguém pode perder nada. Então quando perde, ai caralho. Porque assim, quando eu vou bater um contrato, eu não vou bater um contrato pra ganhar dinheiro. Eu vou bater um contrato pra aprender. É aqui que entra, aqui que não entra. Se bate aqui e acontece isso, eu não bato mais ali. Essa é a minha dica pra quem tá começando. Começar pequeno, pensar grande e crescer rápido, que nem o Monteiro fala, né? Basicamente é isso. Aí tem uma outra que é boa, então, que é assim, né? Então, por exemplo, eu vou bater um contrato, tô começando. Vou bater abaixo de 5 contratos. Aí o que acontece? Quando você bate um contrato lá, de repente você acerta uma operação que... Um contrato. Tá te dando 30, 40 reais. Aí você não para de operar no dia. Não aceita os 30. Você não vai... Nunca que você vai parar de operar com 30, 40 reais. Não vai parar de operar. Mas acontece que o 30, 40 reais já é uma mágica financeira absurda que você conseguiu. 4% absurdo, né? E aí a gente não para de operar. Aí quando eu me doutrino, quando eu crio esse hábito, digamos assim, né? Quando eu bato 5 contratos lá na frente, eu tô fazendo, por exemplo, 150, 200 reais. Você para de operar? Não para. Aí quando você vai para 25 contratos, você tá fazendo lá já 800 pau. Você para de operar? Não para. Então quer dizer, já criamos o hábito desde o início, né, cara? Um hábito ruim, né?
Porque o ideal seria eu falar assim, ó, eu bati um contrato aqui, eu tenho R$40, fecho o HB e falo assim, ó, mas R$30 não vai fazer diferença no teu financeiro mensal e tal. Falo assim, mas para esse negócio aqui, ele tá finito, tá feito. Por quê? Porque se eu ficar fazendo isso aqui ao longo do tempo e fazer uma composição de um swing, o negócio, a firma vai para frente. Mas quando a gente já bate lá 5 contratos, pega R$150, não para de operar porque quer 350, chega no 350, não para de operar porque quer 700, e aí Você quer não tem dizer, limite, não tem regra nenhuma. você vai até dar ré, vai até dar ré, vai até dar ré, foda. Isso é uma constante de todos. Por isso que os precisa de caras. gerenciamento de capital, na verdade. Tem que ter um plano bom e seguir o plano, né? Isso, É, Saber mas quando todo parar. mundo vivencia isso que o Charlão falou. Ele ganha e volta tudo, dá ré tudo. Inclusive nós, cara, se você falar, Sim. se for bater contrato na tua frente ali hoje, nós vamos chegar num momento ali que, se for eu e você sentado junto na frente do computador, vai chegar uma hora que nós vamos pensar assim, agora nós vamos pra 50 pau. Hoje, no dia. Quando você vai ver, eu meti uma grana, você meteu uma grana até dar ré. Você vai, até dar ré. Vai, até dar ré. Quer dizer, tem que achar um lugar, tipo assim, ó, tem um cipó lá pra você alcançar. Aí você tem que tentar pular e catar no cipó. Catou no cipó, você salvou a pele no dia, bro. No dia. Com qual que é o dia tá teu feito. tamanho? Não importa o teu tamanho. O cara tem que ter uma boa noção de quanto que ele quer, o que que ele tá sonhando, o que que ele tem Uhum. tá almejando. Porque senão se torna muito fácil. Se você ficar olhando a tela, a cada 2 minutos tem uma operação pra fazer, cara. Tá louco. Uhum. Você não para nunca. Sim. Não dá. Então é muito complicado. E é cansativo. Você sabe que é Mentalmente. cansativo, que na Mentalmente verdade- é cansativo. E é cansativo de todas as formas, cara. Pô, quantos anos você tá no day trade ali e tal, batendo, é cansativo. Chega uma hora, eu falo pra turma assim, ó, chega uma hora que eu quero um banquinho, cara. Pô, eu quero comprar um 15 dias. Mínimo e máximo maior do 15 dias aqui, em cima da 8 com a 17, eu compro e falo, porra, paga, vai dividendo. É bem legal isso. Porra, porque chega uma hora que você quer um banquinho, cara. E essa hora é o seguinte, quando você chega na festa lá, brother, quando a primeira coisa que você olha, tem altas gatas, pau, não sei o quê, a primeira coisa que você bate o olho, quando você bate o olho, a primeira coisa que você enxerga é um puff, cara. Você fala assim, ó, tem um puff ali. Tem um puff ali, se der cagada, porra, É lá eu vou sentar ali, né, querido? Vou sentar ali, já monto a parada ali, a turma vai sentar lá perto de mim, né? Uhum. Aí é a hora que você fala assim, cara, eu tenho que começar a gerir esse capital de uma forma melhor, de não ser só na pancadaria, no day trade, no tempo gráfico pequenininho, alavancado. Uma coisa que eu tô tendo sucesso lá cada vez mais é que eu tô voltando com a raça lá pro à vista, cara. E tá dando muito certo. Bastante gente lá. Essa é uma vertente muito forte, porque assim, hoje eu acabo entendendo que o que a gente quer no final? A gente quer ganhar dinheiro. Então quando eu me travo falando assim, ah, vou operar só mini índice, ou só mini dólar, ou só milho, ou só ação, eu tenho um leque de opções muito mais restrito, né? Porque eu falei, ah, eu só opero Petro e Vale. Eu tô limitado àquelas ações estarem bem, andando, No momento deslocando. correto. Né? Então, assim, eu sempre fui, lá atrás, um cara que operação, índice, dólar, e eu fazia dinheiro, e como eu quero dinheiro, não importava de onde viesse a meta. Isso. Se foi na Petro, maravilha. Se foi na Vale, ok. Mas o teu nível de alavancagem lá era bem menor na época, né? Muito. Muito menor. E eu acho que até a alavancagem hoje é ruim, porque ela é assim, é bom pra quem já opera, porém pra quem tá chegando é muito ruim, porque o cara, ele chega meio bobão, abobalhado, e ele se expõe de uma maneira que ele não vai aguentar a pressão. Então, assim, devia ter um meio que questionário. Quanto tempo você tem de bolsa? Um mês. Então, um mês você Eu vai te chegar libero ali. a Quando o margem cara pra passar você. de um ano, cara, você viveu um ano e Aí tá o cara aqui, tinha 25 contratos. aí ele começa a visualizar. Seria uma boa. Eu acho que seria algo interessante fazer isso, pensando na sobrevivência das pessoas. Porque Porque- a gente operava lá 400 o contrato, né, cara? 400 e você tinha que ter fora a corretagem, que assim era algo absurdo. É. Você falou hoje de operar, eu teve um dia de loucura minha que eu saí de manhã, tipo 10 minutos de pregão, perdi 5 mil. Aí eu pus na cabeça que eu falei, não, eu vou recuperar essa porra. Cara, terminou o dia, eu tava 2 mil positivo.
Mas assim, eu gerei 25 mil contratos. Pô, a corretagem... 25 mil reais de taxa. É um carro de corretagem. Tá louco. Cara, que absurdo. A gente age, às vezes, de uma maneira muito Mas ignorante. eu dou valor, cara, porque é o seguinte, o cara... Experiência vivida. Não, e não é só pela experiência, na verdade você tá guerreiro, cara, você quer fazer virar, você é um cara que tá na pegada, tá assumindo risco, tá alavancado, né, tá tomando tufo ali, tá se mantendo em pé, pô, tá que tá uma folha, né, mas tá se mantendo em pé pra tentar fazer virar. Eu dou valor, cara. Né? Não tá dando certo, não tá dando certo. O que nós temos que fazer? Ajustar aqui que não tá dando certo. Porque o cara é ruim, o cara é ruim, tá perdendo dinheiro. O cara é ruim, o cara não é ruim. O cara é bom. Por que é bom? Pô, o cara tá tomando porrada, tá tentando se manter em pé, tá na luta, tá pegando dinheiro escondido da mulher. Agora tem uma mulherada pegando dinheiro escondido do marido e tá vindo pra porrada pra poder ganhar. E você pega lá e fala assim: o que tá acontecendo aí, minha senhora? Não, ai meu Deus, meu marido. Se acalma, guria, vamos tentar fazer virar isso aí. Mas pare de bater tanto contrato assim. Pare de tentar pegar a operação tão maior. Vamos tentar enxugar, vamos tentar ter meta. Quando bater, sai da mesa, tal, pá. E aí vai tentando fazer a coisa acontecer. Porque parece que é assim, se deixar pela gente mesmo, cara, o negócio parece cego, que né? Só cresce, só aumenta o tamanho do buraco, sabe? Então tem que doutrinar. Pense bem, a gente já viveu tudo isso, o Igor. Você já fez, eu já fiz. Já teve parte que deu certo, já teve parte que deu errado. Na maior parte do tempo que deu certo, você entregou porque deu errado. E aquela luta, tá. O que é o mais difícil agora? O mais difícil agora é criar uma raça de gente que começa a aprender a gerir capital em bolsa e fazendo dar certo. Primeira coisa que tem que acontecer com você, não quebrar. Pô, esse cara não pode quebrar. Para não quebrar, cara, quando você bater a meta, você tem que parar de operar. Ah, mas daí eu bati a meta e não parei de operar. Eu falei assim, pô, isso me quebra. Não tá cumprindo a regra. Porque também tem uma coisa. Quando você batia a meta lá e não parava de operar, Igor, ninguém mandava em você, ninguém estava perto de você, ninguém estava te chamando atenção. Hoje o que acontece? Hoje eu tô com o Matheus na minha roda ali, eu falo assim, o Matheus, não sei o que, eu acertei. Eu falo assim, Matheus, vai embora, cara. Eu falo pros caras. Para de operar, saia daqui. Já deu, né? Sexta-feira. Vai. Você não vai ter nova oportunidade. Ó, pessoal, a partir de 3h30 da tarde, quem tá pro negativo agora vai morrer no negativo. Então não vai embora. Ó, pessoal, normalmente quando você vira pro 0 a 0, nos primeiros 10, 15 minutos que você virou pro 0 a 0, é o grande momento que você volta pro mesmo negativo que você tinha. Quer dizer, aquele momento que você virou pro 0 a 0, que você virou pro positivinho, ele não dura 10, 15 minutos. Tipo assim, é 2 horas pra você voltar pro 0 a 0 pra você botar um caldinho. Em 5, 6, 7, 8 minutos, você volta na mesma ré que você levou 1h30 pra sair. Só que agora nós estamos fazendo o quê? Eu tô lá pra te falar isso. Falar assim, Matheus, você não virou pro 0 a 0? Você não tá 1h30 se fodendo pra virar pro 0 a 0? Chega, né? Já deu hoje. Agora, cara, você vai voltar pro mesmo negativo daqui a 6, 7, 8 minutos. Levante da mesa imediatamente. Então tem uma série de coisas que a gente faz ali que ajuda, cara, na verdade. Né? Deixa eu tocar aqui. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. E queria que vocês falassem. Aproveitar o Matheus falou que tem 35 anos, empresário, já viveu coisa boa. Olhos azuis ainda seu, porra, cara, tá louco. Olha só. O que o Charlão, com a experiência que ele tem hoje, o que o Matheus, com a experiência de 35 anos, o Charlão tá 49? 49. Rodou muito sem ordem, cara. Moleque. Tô com 40. Mas o que você falaria pro Charlão de 18 anos? E você, o que falaria pro Matheus? O que eu falaria pro Igor com 18 anos, com a experiência de hoje? Se a gente pudesse voltar no passado, desse um grito pra ele. Meu amigo, faça isso. Cara, pra mim é complicado porque é o seguinte, eu na verdade com 18 anos eu tava longe de pensar em dinheiro e criar uma condição, tava vivendo uma vibe, porra, que se eu pudesse eu viveria novamente. Eu não ia nem querer saber de dinheiro, né? Então eu posso na verdade te falar o seguinte, cara, vai viver essa vida um pouco também aí, né? Mas tem que criar essa mentalidade financeira e saber que é o seguinte, todo pequeno dinheiro hoje, na verdade, ele vai se transformar em cada vez muito maior dinheiro ao longo do tempo se você aprender a gerir esse capital desalavancado, sem necessidade apenas somente do day trade. Precisamos aí, na verdade, montar uma condição mais perpétua. 18 anos é sacanagem. 18 anos é sacanagem. 18 anos é muito pouca idade. O cara, pegar um menino de 18 anos hoje, cara, tem que morrer multimilionário na nossa mão aqui. Porque nós estamos estudando o mercado, tem vertentes boas aí que
Que imagine, na minha época lá, cara, não tinha um mínimo de informação sobre isso. O próprio conhecimento que a gente tinha nessa época era fraco. Não tinha, cara. O negócio era só ir pra praia, tudo, porra, e passear, viver a vida, né? Não era negócio de financeiro e tal. Talvez eu poderia te dizer o seguinte, o mundo tornou-se muito mais capitalista, né? Talvez eu venha mais de antigamente lá. O mundo tinha seu capitalismo, mas era menos, sabe, cara? A gente vivia uma vida mais tranquila até, de certa forma. O mundo veio se tornando muito mais capitalista. Então, certamente, quem tem menos idade precisa realmente abrir uma vertente pensando aí em 20, 30 anos. Porque é o seguinte, Igor, quando fala em 20, 30 anos, o cara pensa assim, mas eu não quero ter um dinheiro X para ter um dinheiro maior lá na frente, para daí eu poder ser feliz. Ao contrário, cara. Você tem que aprender a viver bem, que nem você tem 37. Você tem que aprender a viver bem. Você tem que viver bem, cara. Independente de qualquer coisa na tua vida, você tem que viver bem. Primeira coisa, eu vivo bem. Qual o dinheiro que eu tenho? Não importa, eu tenho que viver bem. Se eu vivo bem, o que eu vou fazer? Eu vou montar um pedalzinho para eu poder realmente ter uma colheita maior, cada vez maior lá na frente, e dar uma segurança, dar um conforto. Que basicamente, antes de um monte de coisa que vem por aí no mercado, de internet, para os caras falar, o que precisa ter, cara? Pô, a geladeira que você tem um queijo, você pode comer um negocinho, você ter segurança, você ter, né, conforto. Segurança e conforto, cara. Montar uma situação para você ter segurança e conforto na tua vida. O resto, cara, se você não souber viver bem, não vai adiantar, na verdade, você ter dinheiro para poder viver bem. Ao contrário, não vejo que dinheiro vai fazer diferença. É fundamental para quem realmente não tem, para quem não consegue ter essa segurança e conforto com o dinheiro, sim, é fundamental, tem que ralar mais. Mas para quem tem uma condiçãozinha um pouquinho melhor, nós precisamos do quê? Estabelecer uma condição com as finanças, né, que perpetue a minha segurança e conforto. E aí, cara, eu consegui viver bem, com tranquilidade, e faz ali a ginástica financeira cada vez melhor para poder estar crescendo. Se não crescer muito, tá garantido no viver bem, segurança e conforto. Eu acho que é isso, cara. Maravilha. E você, Matheus? Muito bem colocado. Eu acho que para mim, eu adicionaria, fora tudo aquilo que o Charles já comentou, eu adicionaria um pouco de educação financeira. Porque é uma coisa que não é da cultura do brasileiro, né? Estudar investimentos, estudar como é que faz o dinheiro trabalhar pra gente. E eu acho que eu pequei nessa questão quando eu tinha 18 anos, e se eu pudesse voltar lá, era isso que eu faria. Engraçado. Você falou isso, me lembrou. Eu assisti um vídeo do menino, tem 12 anos. Eu tenho o Instagram dele, eu esqueci o nome dele. Na próxima live eu falo. Mas ele mandou assim, 12 anos já, irmão. Eu falei, caralho, tá muito desatualizado, cara. 12 anos. Cara, você tá na escola, quantos anos você tem na escola? Uns 1000? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Depende da escola, né? Mas lá você é obrigado a fazer uma matéria chamada biologia. Desses 1000 alunos, quantos vão se tornar médico? Veterinário, por exemplo? 30, 40, 60? Mas todo mundo estudou biologia. Mas quantos desses 1000 vão mexer com dinheiro? Todos os 1000. E por que a gente não tem educação financeira na escola? Então tá problemático aí. Tem alguma coisa errada aí. Tá problemático aí. Foi um moleque de 12 anos que falou isso. Caralho, profundo o negócio. Eu falaria para o Igor, de 18 anos, o seguinte: amigão, não perca dinheiro, não perca tempo focando em besteira. Eu foquei muito tempo da minha vida em besteira. Eu não tô falando de divertimento. Divertimento é bom, a gente vai curtir, etc. Mas eu perdi muito tempo não fazendo o que eu faço hoje, por exemplo, que é assim, eu quero viver de renda, eu quero ter renda vindo de outros lugares, e se eu pudesse passar uma mensagem pro Igor lá atrás, há 22 anos atrás, eu ia falar, amigão, concentra em gerar renda, em gerar recurso, em criar uma estabilidade para que seja duradouro lá na frente. Porque é a história, né? 1000 a 1000, 58 anos para ganhar 1 milhão. Uhum. Mas se eu tivesse começado lá e depois eu tivesse vivenciado tudo que eu vivenciei, eu estaria muito, mas muito na frente. Uhum. Então hoje, eu consigo pontuar o seguinte: a gente demora muito para tomar uma postura do que a gente quer
para o nosso final de vida, né? Que vai ser necessário. Né? Que vai ser necessário Pra obrigatoriamente. entender pra todo mundo. que tem que montar essa Eu demorei muito pra entender, tipo, o tempo passa, Eu aí também, eu era moleque, não tinha responsabilidade, mas assim, uma filha, duas, agora tem um terceiro. Cara, e de repente você toma um choque de realidade. Você, cara, se eu tivesse começado isso antes, Uhum. eu talvez estaria. Eu acho que o caminho que eu percorri me fez estar aqui, eu não vou reclamar desse caminho. Claro. Mas a mensagem, eu falei, cara, dá uma focada mais em como nós vamos estar quando você tiver com 60, com 70 anos. Porque é o que eu penso hoje. O meu foco hoje é, tá, e como é que eu vou estar daqui 5 anos? Eu não foco muito mais do que 5 anos hoje, porque eu não sei nem se eu vou viver mais do que 5 anos. Então é sempre de 5 em 5. Então a mensagem que eu passaria é isso. E o pessoal que tá chegando na bolsa, eles têm que pensar isso porque a vida passa, cara. É um tic-tac rápido pra caralho. Eu tinha 18 anos o mês passado. É, pensa assim, né? É muito rápido, né, cara? Mas, cara, mas é um negócio que realmente é isso mesmo, né? É abrir os olhos, porque daí as pessoas pensam assim, né? Ah, mas eu tenho que abrir mão das coisas. Muitos talvez tenham, cara. Porque o cara, por exemplo, que troca, pô, de iPhone 3 vezes de telefone por ano. O cara que toca de carro, porra, todo ano. Tá. Cara, você tem que, na verdade, também pensar no seguinte: qual a necessidade realmente, real disso? Você não tem como, na verdade, gerir essa situação um pouco melhor, quer dizer, um pedaço, não tem como você montar Mas para o um abrir futuro mão, melhor. quando né? a gente tem 18 anos, ele é simplório demais. É, mas tem que abrir mão, Igor. O porque Charles a tá galera... abrindo mão pra estar aqui. Quanto- Podia estar ó, com a tua mulher, com o teu filho. Quanta gente que, na verdade, eu conheci, cara, que tava bem empregado, muito melhor empregado do que eu na época, que a gente tava... Quando a gente tava olhando o mercado financeiro, renda variável, análise técnica, nós éramos todos malucos, dentro de casa, olhando o gráfico. Não tinha o valor que tem hoje. E os caras estavam bem empregados, e todo mundo tava trocando de iPhone, todo mundo com um carrão na tua frente e tal, e você ali, fudido. Passando dificuldade. Exatamente. Aí tá, não sei o quê. Aí muita gente não se preparou, cara. E eu mesmo de casa vim o quê? Me preparando o tempo todo, cara. Com o carro um pouco mais aquém que os outros, com uma situação, não sei o quê. Eu falei, beleza, tá tudo tranquilo, cara. Tá tudo em ordem. Vamos pra cima, vamos pra frente. Beleza. Aí o que aconteceu? Infelizmente, veio toda uma condição que acabou atrapalhando muita gente. Aí teve um monte de gente, cara, amigo, conhecido, operador de mercado, um monte de gente. Aí os caras se acordaram de repente, ó. O que aconteceu? Eu falei assim, aconteceu que você tava trocando de telefone toda hora, cara. Aconteceu que você tava trocando de carro toda hora. Aconteceu que você tava comendo, porra, comprando queijo, botando pra estragar na geladeira, nem comia. Agora você acordou, assim, negão. Agora ficou ruim pra tu. Você agora tinha você que vai ter ter que correr montado. atrás. Agora você tem que correr atrás, só que agora você tá com 40. 15 anos pra frente. Você entendeu? Por que não deu uma seguradinha ali atrás, ali, ó? Um pedacinho, né? Não digo segurar tudo, cara. Tem que ter um conforto, né? Achar o equilíbrio. Pô, né? mas não dá pra achar um equilíbrio ali, né, Matheusão? Pô, vamos aqui, meio que por aqui, ó. Um pouquinho de festa, um pouquinho, bota aqui, segura aqui, montar um pedalzinho lá pra frente. De repente lá na frente vai precisar, né? Perfeito. Gente, queria agradecer a presença sua, Charles. Que legal. Sempre inenarrável. Obrigado. Você é um cara real. Que é isso? Obrigado. Eu adoro conversar com você, porque assim, eu lembro do meu passado e quando a gente conversa eu arrepio todo assim, em termos de, cara, é foda, né? A gente passou por umas situações que tínhamos tudo pra não estar aqui e ficamos, eu não sei como a gente chegou, mas hoje a gente tá bem, estamos felizes. Manda um beijo pra Gi e eu queria agradecer o povo. E me despeço do Matheus, que foi excelente a participação. O Charlão, muito obrigado. Obrigado você, cara. Fica com Deus aí, cara. Carinha eterna aí, meu amigo. Obrigado Cara, demais. quando você tá Valeu, de mim, meu você amigo. pode contar Legal. sempre. Valeu, Que legal, Matheusão. galera. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.